Bom, de volta. Sejam todos bem-vindos. Mais um episódio do Mais Ouvinos Podcast. Agora nessa segunda temporada, depois daquela primeira temporada e 30 e tantos episódios, onde a gente falou bastante. Agora nessa segunda temporada, ouvindo um pouquinho mais, ouvindo os protagonistas da atividade, tentando pegar temas que complementem o que a gente conversou e temas que sejam sensíveis para a atividade. E o de hoje, eu tenho certeza que tem um impacto muito grande se a gente souber aplicar, porque é uma ferramenta que possivelmente seja um desafio quase unânime. Quem não tem dificuldade de mão de obra. Isso é natural, e a gente já viu em outros locais ao redor do mundo, e para isso também existe formas de se amenizar ou de se contornar. E uma delas, uma das ótimas ferramentas que a gente tem para isso, são os cães de pastoreio. Utilizado no mundo inteiro, aonde a ovinocultura avançou, é uma ferramenta que convive com os ovinos, e aqui no Brasil a gente ainda está engatinhando, a gente ainda está aquém do que poderíamos, mas tem bastante gente já levantando essa bandeira, falando sobre isso, e o nosso convidado de hoje tem todas as prerrogativas para abordar esse tema e outros tantos da ovinocultura, porque ele é produtor, ele é empresário da consultoria lá com a Meia Lua, e também agora tem sido instrutor do Senar, de um curso chamado Adestramento de Cães para Pastoreio em Rebanho Ovino. Então, casa perfeitamente com o nosso tema de hoje. Mais Ouvindo Podcast, coloquei aqui o bannerzinho, todo dia 15, todo dia 30. Na direita vocês vão ver ali um desafio que a gente se propôs de criar um grupo de WhatsApp. Então, se você é produtor ou se você é um técnico atuante na área, e se você é um produtor atuante na área, tem lá um grupo para a gente debater esse e outros tantos temas que a gente achar pertinente na ovinocultura, e daí a gente consegue lá aprofundar, trazer mais elementos, questionar, e o Dilermando, que é o nosso convidado de hoje, vai estar com esse desafio quando a gente fizer essa semana do cão de pastoreio, mas eu tenho certeza que ele vai tirar de letra, já vou convidar ele para estar aqui. Seu Dilermando, uma boa noite, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite, e eu tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo excepcional para falar de uma coisa apaixonante para o homem do campo, que são os cães, e de um desafio que todos têm, que é a mão de obra. Vamos unir duas coisas, vamos unir o útil ao agradável, seu Dilermando. Exato. Primeiro, uma boa noite, Ney. Boa noite especial também para a Vanessa, que é das responsáveis pensadoras desse grupo. Boa noite a todos os produtores do grupo, boa noite a todos os integrantes do grupo. Uma boa noite especial para aqueles que acham que precisam mudar alguma coisa para a ovinocultura chegar no patamar que ela pode chegar e que eu acho que nós necessitamos que ela chegue. Joia, joia, joia. Seu Dilermando, a gente falar sobre cão, a gente tem uma raiz cachorreira. Não tem propriedade que não tenha cachorro, não tem pessoa que não tenha sua afinidade por cachorro, mas o cão de trabalho, que nos auxilie, esse ainda tem sido um desafio, principalmente na fronteira oeste, na campanha, que não por coincidência são as regiões que mais deveriam ter avançado, porque são as regiões onde os rebanhos ainda são mais expressivos, mas de alguma forma a gente ainda está engatinhando, embora tenhamos bons exemplos e talvez o senhor até nos traga alguns deles. Cão de pastoreio é para que propriedade? É só para um perfil de propriedade? É só para grande? É só para pequeno? Como é que a gente consegue ir rompendo essas místicas? O cão de pastoreio, como toda tecnologia, ele não é mágico. Não adianta pensar, o cachorro ele faz isso, eu vou pegar um filhote, vou largar lá e ele vai fazer isso. Não é assim que funciona. Como quando tu compra um carro novo, quando compra um trator novo, comprei esse trator maravilhoso, vou largar lá e ele vai funcionar, ou o meu funcionário que não sabe nem andar no Fuca direito vai fazer ele funcionar. Não, não é assim. Ele precisa de detalhes, ele precisa de um certo trabalho, ele precisa de uma certa perda de... Não perda, mas ele precisa de um investimento em tempo para aprender a trabalhar com ele. E isso é um processo. Depois que a pessoa aprende, aquilo se incorpora naturalmente na propriedade, aquilo se incorpora de uma forma simples no manejo, no trabalho, e tem resultados fenomenais, no sentido de que ele supre uma coisa que o mundo todo tem problemas hoje, que é mão de obra.
Vocês não pensem que nos Estados Unidos tem mão de obra, não tem mais. No rural, né? Estou dizendo, Sim. na Europa não tem mais mão de obra rural, Canadá não tem mão de obra rural, e os países todos resolveram com alguma tecnologia a falta de mão de obra. E uma tecnologia barata, relativamente fácil, é utilizar cão que tem por instinto juntar rebanhos e levar para o seu chefe. É isso que eles fazem. Junta o rebanho e leva para o seu chefe. É como um funcionário que tu manda. Fulano vai lá e traz o rebanho na mangueira. O cão faz isso no lugar de um homem. Ele não abre porteira, ele não conta, ele não cura bicheira, ele não faz essas coisas. Mas no sentido de conduzir rebanhos, juntar rebanhos, e no caso específico dos cães protetores de rebanho, não tem nada parecido em rapidez. Nenhum cavalo, nem moto consegue juntar tão rápido um rebanho quanto um cão de pastoreio. Especialmente porque os rebanhos de ovino ou bovino reagem ao cão de uma forma que ele sequer reage ao humano. Então, quando ele enxerga um cachorro trabalhando no campo com uma comunicação que ele é peculiar, ele se junta e é conduzido por esse cão que não lhe agride, que não faz barulho, que não lhe provoca estresse. Na hora que o rebanho entende isso, isso vira uma maravilha do ponto de vista da economicidade, da praticidade, da não mais perda de... E entrando agora em mais detalhes, perda por estresse, perda por qualquer outro tipo de prejuízo que você tenha no rebanho, perda de peso, etc. Entendeu? Nem falar no ganho de tempo que um homem tem quando usa um cachorro desse tipo. Porque na maioria das vezes, com gado ou com ovelha, o cara não sua o pescoço do cavalo quando está trabalhando. Na maioria das vezes o cara vai a passo comandando seu cachorro, o cachorro fazendo todo o trabalho. E é lógico, um homem supervisionando. Ele não substitui um homem na sua totalidade. Mas um cão treinado, ele consegue fazer o trabalho de 2 ou 3 homens, desde que supervisionado por um homem. Isso é uma vantagem fenomenal. Seja do ponto de vista da propriedade, seja no empregado, que se ele conseguir terminar meia hora antes o seu serviço, tenho certeza que ele senta para tomar mate e o patrão não vai ficar bravo com ele, porque ele terminou antes o seu serviço. Entendeu? O serviço foi feito, claro. O serviço foi feito e o cão treinado com instinto próprio para isso, ele consegue fazer esse tipo de coisa e dá bastante lucro numa propriedade. Perfeito, perfeito. E a gente, que nem a gente comentou, né? Aonde a ovinocultura evoluiu, o cão esteve presente e evoluiu em conjunto. Aqui no Rio Grande do Sul, infelizmente, a gente ainda circula em muita propriedade, tem muita dificuldade de ver o cão de trabalho, realmente. Tem o cão garroneiro, tem o que é para correr perdiz, o que é o de lebre, mas o cão de trabalho a gente ainda não tem. E é uma ferramenta fantástica, e a gente sempre diz que toda ferramenta, por mais simples que seja, ela requer alguns cuidados, alguns ajustes. Quais são esses principais cuidados, os principais ajustes que a gente tem que ter para usar essa ferramenta fantástica que é o cão de trabalho? O primeiro é que a pessoa que vai dirigir aprenda a dirigir o bicho, né? É que nem aquela pessoa, a pessoa nunca montou a cavalo, chega na propriedade, quer andar a cavalo, tu tem que dizer para ela, olha, para parar o cavalo, tu sofrendo assim, para o outro lado também assim, para ele andar, tu bate o garrãozinho aqui, tu vai, né? Ao menos esse mínimo de aprendizado de como conduzir o bicho, aonde colocar ele, o que fazer, acalmar ele, é o mínimo que a pessoa tem que ter. Se tem uma pessoa com essa capacidade, tu bota um animal na mão dela e ela vai fazer o trabalho. Por quê? A grande diferença desses cães, especialmente o Border Collie, existem outros cães que fazem isso em menor precisão, mas fazem também, é que tu consegue colocar ele no ponto que tu quer de pressão. Isso significa o seguinte, ó, tu manda o teu cachorro e para ele lá onde tu pararia o teu cavalo para conduzir. Só que não é tu com o teu cavalo que está lá, é um cachorro que correu rápido, que passou sangue, passou não sei o que, em minutos ele está atrás do rebanho, trazendo o rebanho para ti. Porque o rebanho normalmente se sente, quando é um cachorro, né, gado ou ovelhas são presas, eles se reúnem. Quando eles se reúnem, tu para um cachorro,
Para isso o cachorro tem que saber parar, tem que ensinar ele. Tu deita o cachorro, tu diz pro cachorro vai mais para lá, tu vai mais 2 metros para cá, tu vai mais ali, tu vai mais aqui. Tu, mãe, faz o cachorro se aproximar das ovelhas do gado, e isso é quase todo o trabalho de campo e rebanho. Sim. O trabalho de mangueira tu que faz, mas o trabalho de campo qual é? Onde mais você perde tempo no trabalho? É 2 homens andando a cavalo junto para chegar lá no fundo do campo, para depois juntar o rebanho. Para juntar esse rebanho que é o serviço que o Border Collie faz, exatamente desse pastoreio dele, de ir capitaneando e rebanhando. Rebanhando. Aí tu para o cavalo, espera aqui, aí um vai lá na frente, abre a porteira e tal. Quando eu trabalho com Border Collie, eu fico meio perto da porteira e vou na frente da porteira e ele vai trazendo para mim, né? Na verdade, o cão de pastoreio, ele faz o principal serviço de rebanho, de condução de rebanho. E tu é só um auxiliar. E isso é uma coisa difícil de tu colocar na cabeça das pessoas, né? Porque ele está acostumado a ele fazer o trabalho e os nossos cães campeiros, eles auxiliam. Junta, late, faz barulho e corre, ataca a galera. Eles dão, mas quem faz o trabalho é o peão. Claro. No cão de pastoreio, quem faz o trabalho mais importante ou o principal... Esse papel se inverte, né? Esse papel se inverte, né? Então, é um jeito diferente de trabalhar, inclusive, porque quando o cão vai lá atrás e começa a conduzir o rebanho, tu tem que vir fazendo a ponta, né? Tu faz um fiadouro, tu faz uma ponta e o cachorro vem trazendo, entendeu? Com mais ou menos adestramento. Se mais adestrado, muito mais ele faz. Se um pouco adestrado, que tenha controle e calma, ele faz de forma magistral. 2 grandes problemas, que ele trabalha diferente. Ele é um cachorro que não trabalha com barulho, ele não late, né? Isso é uma coisa que assusta as pessoas. Logo no início, alguns vizinhos na fazenda lá, um senhor velho, não, mas esse cachorro não dá para trabalhar com gado, seu Dilermando. Mas por que não dá para trabalhar com gado? Um homem fenomenal, um homem velho. Então, porque ele não faz barulho, ele não late. Mas eu até nem quero que ele faça barulho, eu quero que ele trabalhe em silêncio, mas ele faz uma outra coisa. Ele se aproxima do gado e faz com que o gado tenha medo dele e ande. Isso, para mim, é mais importante do que vir aquela barulheira. A pressão pela presença, né? A pressão pelo barulho, a pressão que ele faz pela presença. É claro que precisa ver linhagens de cão para trabalhar com gado, linhagens para trabalhar com ovelha, linhagens de cães mais calmos, linhagens de cães mais nervosos, linhagens de cães que são mordedores, que aí só pode trabalhar com gado, não pode trabalhar com ovelha. Existe uma série de coisas dentro do sistema que a pessoa precisa aprender para poder trabalhar com isso, que é isso que eu ensino nos cursos. Identificar o filhote, se ele é muito ansioso, se ele é nervoso, se ele a gente pensa, o cachorro é louco, entendeu? É ansiedade, ele quer fazer o trabalho, não sabe, não tem controle, a pessoa tem que aprender a como controlar o cachorro, a fazer o cachorro parar quando quer que pare. Eu sempre digo, mas os meus cachorros, olha, se 50% dos cachorros que eu vejo trabalhar no campo, o peão mandasse parar e os cachorros parassem, a metade do serviço funcionava melhor. Porque hoje, no geral, você pode gritar e fazer o que quiser, que os cachorros fazem o que querem, não o que precisa ser feito, né? Não o que tu quer que eles façam. Então, o adestramento é botar o cachorro na mão para que ele te obedeça. Quando ele te obedece, ele faz algumas coisas que é do instinto dele, que é circular e de certa forma, caçar o rebanho, tu faz o que tu quiser com o rebanho. Leva para cá, leva para lá, leva para a porteira, leva para onde quiser. Eu comentei que eu fiz o curso com o Sami, né, um amigo em comum, e ele falava muito isso, né, o cachorro tem que estar na tua mão, o cachorro tem que estar na tua mão, e o perfil do cachorro. A gente fala mais do Border Collie, porque é uma realidade mais presente no Brasil, embora, que nem bem falaste, tem outros tipos de cães que também fazem esse pastoreio, mas vamos focar no Border Collie. E a questão do Border Collie também é interessante ali dentro do que o senhor comentou de cães mais enérgicos, menos enérgicos, porque a gente tem o cão que ou a gente tem linhagens e trabalhos de cães que são de pista, cães que são de circuito, não sei se circuito é a palavra correta, mas que fazem o agility, o sei lá o quê, competição, e linhagens de trabalho. Muitas vezes o que a gente não pode é confundir e achar que qualquer Border Collie vai ser um bom cão de trabalho, ou vai ser um bom cão de competição, ou um bom cão de pista, e, na verdade, por mais que tenha aptidão, a gente tem que fazer ajustes e sempre ter esse cuidado do cão na nossa mão, do cão que
que recebe os comandos, porque essa pessoa que dá os comandos a gente não tem como substituir. Essa pessoa ela é um fator fundamental para que todo essa ferramenta funcione da melhor forma possível. Acho que é mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Eu faço a seguinte comparação, porque eu não trabalho só com cachorro, cachorro é uma parte do meu trabalho. Eu faço a seguinte comparação. Tu dá um cavalo que não obedece a rédea, que é queixudo para o cara trabalhar, que não tá... O cara trabalha? Trabalha. Vai para o campo mal. Se o cavalo não tira ele de cima, mas trabalha mal. Agora dá um bom cavalinho para o cara, o cavalinho para, o cavalinho é bom de rédea, o cavalinho, né, corre direitinho, não bloqueia, tal. O cara trabalha muito melhor, porque está na mão do cara. O cachorro também tem que ser que nem um cavalo, ele tem que estar na mão do peão. Para quê? Quando tu manda parar, ele tem que parar. Ele não pode se excitar com um gado que disparou, que correu. Quando tu manda ele deitar, ele tem que deitar. Quando tu chama ele para ir embora para casa, ele tem que vir junto. Ele não pode fazer que nem os cães que a gente conhece, que o cara vai embora para casa e os cachorros estão correndo sorro, correndo lebre, correndo seja lá o que for. Não, senhor, o serviço terminou, vamos embora. O cachorro tem que parar, chamar e ir embora. São poucas as coisas para comandar um cachorro, mas tem que ser de forma efetiva, como o cavalo. Se o cavalo não vem para casa, tu vai ter que descer e vir a pé. O cachorro também, se ele não vem para casa contigo, ou ele vai se estragar, ou ele vai fazer uma porcaria grande, ou tu vai ter que andar atrás dele para buscar. Ou tu vai ter que ir atrás dele para buscar, como eu já vi, entendeu? Né? Então tem que estar na mão. Isso é a primeira coisa. E o curso, ele se dá fundamentalmente para ensinar a pessoa a dominar o cachorro. Que embora o pessoal tenha muito... Eu já vi gente com cachorros ensinados, mas a maioria dos cachorros que a gente conhece são absolutamente mal educados, mal ensinados, e só aprendem no laçaço e sai para lá e não incomoda. Quando for no campo, tu pode ficar mais livre comigo e fazer o que tu quiser, mas, né, então não há essa ideia de que tu pode comandar e deve comandar um cachorro. A respeito das linhagens que existe, é o seguinte, o Border Collie ele é fundamentalmente um cachorro de trabalho com rebanho, né? Ele não é cachorro de agility, não, ao menos não foi desenvolvido e não foi selecionado para isso. Mas a sua capacidade despertou quem faz um esporte que é o agility. Não tem problema nenhum. Existem também, e para todas as raças isso foi criado, aquelas pessoas que acham que o fenótipo, a beleza, isso, aquilo, né, é importante e tem cães apenas para desfilar, para ganhar o prêmio do cachorro do padrão estético. Eu dou sempre o exemplo. Existe um cachorro que é o Rhodesian Ridgeback, já ouviu falar? É um cachorro caçador de onça na Rodésia. Ele tem no lombo uma característica que tem um fio no lombo em que o pelo é para frente, não é para trás, né? Rhodesian Ridgeback é o nome do cachorro, caçador de leão, caçador de onça na África. As pessoas têm esse cachorro no Brasil em apartamentos para fazer desfile de ver que é o melhor cachorro Rhodesian que ele tem. Tem que estar errado uma coisa dessas. Não é possível isso. Assim como tem gente que tem maremano, que é um cachorro de 60 quilos, dentro de um apartamento. Ou tem gente que tem um Border Collie dentro de um apartamento. Esse cachorro é uma praga porque ele desmancha o meu sofá, ele rasga tudo. A energia selecionada durante anos para ele ir potreiro a fundo, recolher rebanho, e ele está restrito a 50 metros. Um Border Collie tem a capacidade de caminhar, correr no campo 70 quilômetros no dia. 70 quilômetros, na média. Entendeu? Rapaz, tu bota isso em 50 metros quadrados e quer que ele... Quantas voltas ele tem que dar nesse apartamento? Entendeu? É claro que ele vai fazer isso. E as pessoas... porque a raça... Só que a raça é selecionada para si. E tem vários exemplos. Tem treinadores bons aí dizendo... Seja pastor alemão, se tu não tem um trabalho para que o cão foi selecionado, e o abordo isso... Tu tá estragando, tu tá fazendo uma coisa absolutamente errada e bota a culpa no cachorro, quando a culpa é tua, né? E as associações de Border Collie de trabalho têm competições, lógico que tem competições, né? Porque as competições selecionam os melhores cães de trabalho. Como é que funciona uma competição de cão de trabalho? Você vai para um campo e você imitam as condições de trabalho. Com rebanho, então lá existem umas regras que exigem que tu faça numa pista de prova. Como é o cavalo crioulo? Você imita um serviço que seria necessário no campo, né? E ali um juiz avalia.
vai para um campo de prova, tem um rebanho com gado ovino, e ali existem vários requisitos que tu tem que cumprir para que o teu cachorro seja considerado um vencedor. Mas esse cachorro tem uma aplicação prática, porque esse cachorro que faz uma competição de trabalho, ele com certeza trabalha no campo, porque é uma imitação do trabalho do campo. Se ele não faz o trabalho do campo, ele não faz a competição. Se ele faz só a competição, entendeu? Então, são competições diferentes que procuram, né, essa associação, tanto a ISDS quanto a BBC, a Associação Brasileira, e hoje nós já temos associação em quase todos os estados, fazem competição, onde os bons treinadores, produtores, levam seus cães para mostrar que ele é um bom treinador, né? Como tem provas de cavalo aí, os caras... E hoje tem treinadores que começaram brincando e são profissionais do cachorro. Hoje já se consegue mandar treinar cachorros por bons profissionais aí, com propriedades, né? E fazendo bons cachorros de trabalho. A gente comentou ali, falando da importância de quem vai reger esse cachorro, de quem vai comandar, de quem vai estar junto, supervisionando. A gente falou um pouquinho de linhagem. A gente está pensando muito mais nessa ideia de daqui a pouco o cão já pronto e a pessoa trabalhando com aquele cão pronto de trabalho, porque a gente gravou agora há pouco com a Elusa da questão do maremano, que daí é outro tipo de introdução, é outra metodologia. Sim. Não é treinado o maremano, enquanto o Border Collie sim é treinado, embora a gente também possa fazer o curso e de alguma forma aprender a treinar. E me parece que um pouco das etapas que a gente vai conseguir avançar quando a gente conseguir observar os benefícios de fazer em meia tarde um serviço que é de dia inteiro. Um serviço de, olha, 2 horas para juntar esse gado nessa invernada. Gado ovino ou bovino, daqui a pouco tu vai juntar em 30 minutos. E isso vai dar uma satisfação para quem está trabalhando, e não só para quem está trabalhando, mas porque a gente vê isso também com o rebanho, que se estressa muito menos, que não tem o acou, que não tem o relho estralando, que não tem o peitaço do cavalo. Me parece que isso tem que vir. Eu acho que a gente já está um pouquinho atrasado, embora acho que já tem alguns exemplos, mas eles têm que se multiplicarem. E uma coisa legal de se falar, muitas vezes, esse cão, de alguma forma, ele tem que ter um trabalho contínuo. Ou não, seu Dilermando, ou pelo menos nos períodos onde ele não trabalhar contínuo, depois, quando retornar, ter algum cuidado nessa reintrodução. Como é que você dá essa continuidade para o trabalho? Depois do cão aprender, ele passar aquela etapa que foi diária, que foi consistente, e o aprendizado já está consolidado, os comandos já estão consolidados, ele não esquece mais isso, né? Ele pode... Em determinado momento, tu tem o teu cachorro, tu vai com ele para a cidade e trabalha fim de semana. E, eventualmente, no momento em que tu solta ele, aquela excitação do trabalho faz com que tu tenha que deixar ele gastar um pouquinho e bota ele na tua mão de novo e o trabalho vai acontecer. E pode ficar um mês, pode ficar o tempo que for, no momento em que tu... não é muito diferente daquele teu bom cavalo que tu largou numa invernada, a hora que tu vai buscar ele de volta. Na hora que monta, tu sabe que o lombo tá inchado, tu tem que puxar ele, fazer a volta para ele afrouxar o lombo, para depois tu montar, e mesmo assim ele vai sair dando uma picadinha e logo em seguida ele tá calmo. E é só isso, não há problema. Depois dele aprender, passou as etapas de aprendizado, não há problema nenhum. O que eu diria é o seguinte, ó. Se tu te convencer matematicamente, não tem que te convencer por crença nem por argumento da autoridade, que se tu tem um rebanho de hoje 500 ovelhas e tu precisa de 2 homens para trabalhar com esse rebanho, se tu te convencer de que tu com um cachorro e um homem tu faz o mesmo trabalho, e é fácil de fazer, tu faz a conta. Um funcionário hoje, colocando todos as despesas que tu tem com ele não te custa menos que R$25 mil por ano. Não menos que isso. Pode colocar de 25 a 30 mil reais com impostos, com tudo que tu coloca. Pode colocar que é isso que custa né? Se tu pagar um cachorro caríssimo no Brasil de trabalho, tu vai comprar um cachorro aí em torno de 15, 20 mil reais já treinado. Tá? Já treinado. Então, em 6 meses, esse cachorro vai empatar com o valor que tu teria ter empregado. Esse cachorro come 30, 40 reais de ração por mês.
Verdade. Não mais que isso. Mais umas vacinas ali, custa R$20, R$30 por ano. Então, esse cachorro vai ter que custar por ano, sei lá, R$200 de vacina e comida, etc. Não, Se tu quiser dar polentão, ele vai comer. Se tu quiser dar ração das melhores desse empila, ele vai comer. Se tu... Não tem problema nenhum. É um cachorro comum igual aos outros. No canil e no pátio, ele é um cachorro comum igual a qualquer cachorro. Ele é diferente no trabalho. Se tu faz essa conta que um cachorro pode te servir trabalhando por 10 anos, tu dilui os 10 anos desse valor que tu pagou. Tá? Bueno, não, mas 15 mil, eu não tenho ovelha para isso, eu tenho 50, 100 ovelhas. Então é o seguinte, ó, faz o treinamento do Senar, que é gratuito, tem 2, 3 ou 4 instrutores, entre o Sami, tem vários instrutores, qualquer deles te ensina a treinar cachorro, todos são ótimos treinadores, aprenderam de muito tempo, não tem nenhum problema. Eu acho que o instrutor mais novo, acho até que sou eu, que entrei para isso faz pouco tempo. Depois que tu fizer o curso, tu vai aprender que tipo de filhote se adapta com o teu estilo. Se tu é um cara mais dominante, é um tipo de filhote. Se tu é um cara mais tranquilo, se é a tua esposa, se é um peão brutão, se é um peão sensível. Então, tu adapta um tipo de filhote ao tipo de pessoa que vai comandar. Porque se a pessoa pega um filhote sensível e dá uma dura no filhote, tu inibe o filhote. Se o cachorro é duro e pega um cara mais mole, que deixa a coisa acontecer, o cachorro vai tomar conta. Então, isso tu aprende no curso. Tem que ter essa diferença. Um filhotinho hoje, um bom filhote de pedigree, né, que tu sabe a linhagem, que eu digo o seguinte, o pedigree, ele não dá a qualidade de trabalho do cachorro, mas ele prova a qualidade dos pais, tá? Diferente, ele prova a qualidade dos pais. Meu cachorro é puro, tem registro. Ótimo, eu acredito, ou eu sei, mas a prova é que nem a escritura. Esse terreno é meu, tá, mas tem que estar escriturado o teu nome para ser teu, né? Então, a prova é o registro do cachorro. Então, tu faz a conta. Um cachorrinho de R$3.000 é um bom filhote hoje, você compra de cães comprovados de trabalho, porque tem que escolher o filhote vendo os pais trabalhando. Isso é que nem tratar um funcionário, né? Se tu sabe que os pais do funcionário que está se oferecendo para ti são bons trabalhadores, tu tem uma boa chance de ter um bom funcionário contratado. O cachorro é a mesma coisa. Não comprar... Diminui tua margem de erro. Como em toda atividade tem bastante gente que gosta de ganhar dinheiro, é no cavalo, é no cachorro, é não sei o quê. Tem gente que bota maremano ou border collie num pátio na cidade e fica vendendo filhotes como se fosse, né? Porque as pessoas acreditam que o nome da raça define tudo na vida do bicho. Né? É border collie, ele vai fazer tudo. Não vai fazer. Ele é maremano, ele vai fazer aquilo. Não vai fazer. Né? Ele precisa de uma série de requisitos para chegar a fazer aquilo que o instinto dele tem. Então, comprou um filhote por 3 mil. Se encontra por menos, tá? Tu pode treinar. Tu tem tempo? Pode perder 15 minutos por dia para treinar o teu cachorro? Tu gosta? É uma atividade prazerosa, é uma coisa boa, é um desafio maravilhoso. Né? Treina o teu cachorro. Tu não quer treinar o teu cachorro? Tem profissionais hoje ótimos que treinam o teu cachorro entre 500 a 2 mil reais por mês para treinar o teu cachorro. Então, vamos considerar que o treinador do cachorro profissional cobrou R$1.000 para treinar o teu cachorro. Ele vai levar de 8 a 10 meses para aprontar o teu cachorro para te entregar na mão. Considerou R$1.000, 10 meses, mais 3 mil, deu uns 13, 15 mil de um cachorro pronto. Que tu vê pronto que nem um potro, né? Tu compra potro. Sim. Mas comprar domadinho é diferente, é outro preço, é outra coisa. Porque tu comprar um potrinho, arrisca o quebrar, arrisca estragar, arrisca não sei o que, arrisca tudo. Quando tu pega prontinho, tu olhou, viu, montou, gostou, é outro valor, é outra coisa. Então, os valores são, em média, esse tipo de coisa. Eu sempre aconselho para comprar cachorro pronto para quem é novo. Mas existe o prazer de tu treinar um cachorro, que é uma coisa fenomenal. Esse vínculo que a gente tem, né? A gente tem uma questão cultural de aproximação com o cão muito forte. Então, sim, o treinamento, ele, de alguma forma, ele também encanta, né?
e cria, Claro, o senhor claro. falou ali 15 minutos por dia e acredito que seja um trabalho contínuo, né? Não tem que ter Trabalho uma contínuo, frequência nesse caso, né? É que nem estudar, Ney. Tem uma fase na vida que se a criança não for contínua no colégio, ela não aprende, né? Depois de aprender, bueno, aí tu pode fazer várias coisas, deixar, começar, mas tem um período de até o segundo grau ali, no meu tempo era segundo grau, agora né, a escola, a Antes era o secundária, científico. o científico, eu sou do científico ainda. Tem esse período aí, que vai entre 6 meses e 8 meses, até um ano, esse período é bom que seja regular, porque o aprendizado é um acúmulo, é um tijolinho em cima de cada tijolinho. Aí tu Estamos começa a fazer construindo a parede aqui, essa estrutura, vai né? construindo. Isso, e a relação que tu tem que ter com o cachorro, né? Porque é muito de relação de confiança. Eu vi cães fazendo trabalhos que eles jamais teriam condição de fazer e só fizeram porque tinha uma relação de cumplicidade, de amor com o dono, que o dono pedia e o cachorro fazia. E eu dizia, mas esse cachorro nunca ia ter condições de fazer isso com outra pessoa. E o cachorro resolvendo coisas fenomenais, buscando gado. Aquele sinergismo do homem com o cão, né? O dono pediu, o cachorro confiava que não ia entrar em fria, que ele não ia botar, entendeu? Embora às vezes a fria desce no trabalho, mas o cachorro confiando faz coisas fenomenais. Então essa relação é muito importante. Ao mesmo tempo, tu pega um cachorro treinado, é uma pergunta que vem na sequência, mas se eu pegar um cachorro adulto e treinado, esse cachorro é tão especial que com 15 dias tu dando comida, dando carinho e te mostrando que tu é o chefe dele, te tornando o chefe da matilha dele, ele fica teu. É o cachorro que eu digo, esse cachorro mais fácil de roubar do mundo, porque ele não é nada, ele não se defende de pessoa, ele não depende de território, ele gosta de pessoas. Chamou o Border Collie, ele veio, tu leva, faz carinho nele, 15 dias, trata ele com a mesma relação de comando que ele tinha com o anterior, tu muda até os comandos. Se o cachorro é treinado em inglês, tu treina em português, desde que faça certo, entendeu? Claro, tem que ter, como a gente começou dizendo, uma ferramenta fantástica, mas que tem alguns cuidados. O Dilermano já está até me tirando perguntas. Claro, a gente tem que saber implementar e usar essa ferramenta. Claro, ferramentas incríveis a gente tem um trator que faz absurdos. Um GPS, tu vai ali. Agora, se a gente não ensinar esse cara como introduzir o chip no GPS ou como inserir os dados, aquela ferramenta não vai ser utilizada a pleno e no cão até bem mais simples de se implementar tudo isso. Dilermano, já te Essa comparação é boa. Essa comparação é boa. Deixa eu te dizer o seguinte, como é que eu digo nos cursos. O Border Collie é um computador que tem um chip no cérebro, mas tu tem que aprender a apertar qual o botão dele para ele funcionar. Ele vai ficar com esse chip fechado se tu não aprender aonde apertar o botão. Então é assim que funciona. É bem isso. Perfeito. Já te chamo porque vamos fazer o nosso primeiro intervalinho de cotações. Normalmente são 3 intervalos, mas um dos intervalos é dica para o produtor. E nós estamos com um episódio inteiro de dicas para o produtor. Então vamos fazer dessa vez 2. Vamos fazer o de cotações. Vamos ver como é que estão os preços e a gente já retorna. Hoje falando sobre o mercado da carne ovina, a primeira quinzena do mês de setembro, já deu para notar uma leve estabilidade nos preços, já não tem mais aquele absurdo de preço por conta dos frigoríficos, porque a gente já notou que começa a ter cordeiro de desmama para vender. Nem todos os cordeiros gordos, mas cordeiro de desmama, que o que não vai para o frigorífico vai para os confinamentos, né? Começando então pelo frigorífico Carneiro Sul, a ovelha de R$11, cordeiro R$12,50 a R$13, borregos R$12, capão R$11,50, tá? Celebra está trabalhando com ovelha de R$10,50, com borrego de R$12 a R$12,50 e da mesma forma o cordeiro de R$12,50 a R$13. O frigorífico coqueiro, lembrando que o frigorífico coqueiro trabalha com preço de carcaça, os animais têm que ser gordos, bem acabados e tosado, principalmente tosado, animais dentro de leite. Hoje ele está pagando R$36 na carcaça. O armazém do cordeiro, que é um dos grandes parceiros também do frigorífico coqueiro, está recebendo no quilo vivo R$15,50, tá? O mercado de São Paulo, a VPJ está pagando R$34 no cordeiro Dorper, preço de carcaça, cordeiro posto no frigorífico. E o cordeiro Cruza Carne, lanado,
está pagando R$ 30 o quilo da carcaça. Lembrando sempre que é o cordeiro entregue no frigorífico por conta do produtor. Já na Castrolanda, no Paraná, cordeiro dente de leite, bem acabado, eles estão pagando R$ 34,64 no preço da carcaça. A Covicap, ali onde o Andy Borba trabalha, presidente da associação, faz um baita de um trabalho no frigorífico lá, nos confinamentos lá em Santa Catarina, eles estão pagando no cordeiro até de 30 a 35 quilos, eles estão pagando R$ 12,00. E o cordeiro de 40 a 50 quilos, eles estão pagando R$ 14,00 o quilo vivo, tá? Então, esse é o preço para essa primeira quinzena de setembro. Um grande abraço a todos. Aí, bom, de volta. Vimos como é que estão os preços, espero que estejam os preços agradáveis. Não sei quando é que vai ao ar, mas o nosso podcast é todo dia 15, todo dia 30, às 19 horas, tanto no YouTube quanto no Spotify. Agora com imagem, agora com convidados, falando menos, escutando mais, e tem sido um prazer, porque tem muita gente boa na ovinocultura. E para aqueles que desejam aprofundar um pouco mais esse debate, eu vou deixar essa imagem um pouquinho maior aqui para vocês verem que no cantinho direito ali tem um QR Code que leva lá para o nosso grupo do WhatsApp, que tem sido polêmico, que tem sido enérgico em alguns momentos, mas que também tem sido uma grata experiência. Então, sintam-se todos à vontade, a Vanessa está lá cuidando dele, e o pessoal está lá interagindo bastante, tem sido bem legal. A gente tem dito que a gente precisa nos aproximarmos e melhorarmos o debate na ovinocultura. Trazer de volta o nosso convidado. Dilermando, a gente falou ali cuidados de linhagem, da introdução do cão, da capacitação da pessoa que vai trabalhar com esse cão, que é uma ferramenta que precisa ter cuidados mínimos, eu acho que isso é muito importante. E um desses cuidados é nos capacitarmos, entendermos como é que acessamos esse chip, como é que a gente tem que comandar. Não é nada de outro mundo, não é nada que alguém não consiga ou que seja impeditivo. Eu acho que tu vai talvez tenha bons exemplos para nos trazer, do peão mais humilde a talvez o cara que possa ter mais estudo ou qualquer comparativo que você faça, porque acredito que todos conseguem romper essa barreira. E uma dessas possibilidades que a gente tem é através do Senar. A gente tem um curso chamado Adestramento de Cães de Pastoreio, que o Dilermando bem falou. Hoje a gente tem 2 ou 3 instrutores que ministram esses cursos de forma fenomenal. O Dilermando, um deles. O Dilermando ainda tem a sua consultoria com a Fazenda Meia Lua, é um produtor rural com uma experiência muito rica. E como é que o produtor pode fazer para solicitar esse curso junto ao Senar? Como é que liga para o Senar? Qual é o trâmite que ele tem que fazer caso ele tenha interesse de se capacitar nesse tema, Dilermando? Tu consegue nos ajudar um pouquinho nisso? Claro, com certeza. Uma coisa importante que nem todos os produtores sabem, que o Senar é uma entidade sustentada por produtores. O Senar não é uma entidade do governo, o Senar não é um organismo do Estado. O Senar é um organismo sustentado por um percentual que é descontado na nossa nota de produtor cada vez que a gente faz uma venda. E o Senar, entre todas as instâncias de assessoria técnica, assistência técnica e educação e conhecimento dos produtores rurais, ele devolve esse valor em cursos, em conhecimento. Em capacitação. E tudo isso é feito capacitação, tudo isso é feito através do sindicato. Então, se vocês entrarem, quem tem condições de entrar no portfólio de cursos do Senar, é uma enormidade de cursos de todos os tipos de capacitação. O trator, a motosserra, o apiário, aves, artesanato. Eu fiz um curso de cerca elétrica. Fiz um curso de cerca elétrica com um instrutor do Senar maravilhoso. Passei 30 anos usando cerca elétrica errado, me dei conta, mas como eu fui burro, está ali pronta o conhecimento técnico. Tem do que quiser. O Amato esses dias disse, todos esses problemas que se discutem na ovinocultura, o Senar tem um curso. Se é muito bom, se é médio, mas tem conhecimento ali, é só dispor. Então tem que ligar para o sindicato rural e solicitar o curso. Conseguir um número para o curso de cães de pastoreio, um número pequeno até, no mínimo 8 pessoas para fazer o curso interessados,
e no máximo 12, porque senão ele não chega a ser produtivo, porque muita gente, às vezes cada um quer levar um cachorro, então não fica muito... ele não tem assim... Mas agora tu falou de levar cachorro, não é necessário ter o cachorro, não é necessário ter Não é qualquer... Tem que ter a necessário ter um vontade cachorro, de ser tem que ter a capacitado para vontade, aquele mas tempo. eu como instrutor, isso é uma liberdade minha como instrutor, eu permito que cada um leve um cão, porque aí a pessoa também, eu posso ensinar ele como lidar com aquele cão dele, né? E até Perfeito. dizer para ele, olha, esse teu cão tem condições de tu seguir trabalhando. Não, esse cão não um é cão de tão companhia. assim como, né? Isso, para fazer uma análise, afinal, as pessoas querem isso. Eu trouxe o meu cão aqui, ele vai com a ideia de que o seu cão é o melhor cão do mundo, e eu sou lá um cara que às vezes decepciono eles. Olha, fulano, vamos tentar, vamos testar, vamos ver, sempre testando, né? Sempre eu mostro para ele, olha, eu vou ver no trabalho. Ele tem que mostrar vontade de trabalhar, não, investe, insiste que dá para fazer, ou manda treinar, ou tu investe nesse ponto e tu faz teu cachorro um bom cachorro. Então o Senar é pelo sindicato, gente, não e como não tu há bem outro falaste, caminho. o Senar é o S rural, igual a gente tem os outros S's, o Senar é o S rural, e que nós já pagamos. Então, também, sempre é uma dúvida recorrente, tá, mas quanto que custa o curso? Na verdade, ele já está pago. Tu só tem que cursar agora. O Senar me Também é contrata, importante dizer para isso. O Senar me contrata, me paga até eu acho que me paga razoavelmente bem e é de graça para o produtor. De graça não, porque já pagamos. Sim, já pagamos. Mas não tem o custo. E outra coisa também, se alguém estiver nos ouvindo, a gente sabe que tem gente que é estudante, tem gente que é de outras áreas, que não é necessariamente produtor, não por isso não pode fazer o curso. Pelo contrário, também é aberto a eles e também para eles não vai ter custo nenhum. Mas a gente, com frequência, a gente fala da necessidade de nós capacitarmos, e a gente tem esse S rural tão disponível, e o Eduardo, o Amato, que nem tu disseste, comentou, olha, tudo que a gente está dizendo tem lá, e às vezes a gente peca por não solicitar, por não enviar o colaborador, por não prestigiar. Ah, mas não sei, o adestramento são quantos dias? 5 ou 3? 3 dias. São tem alguns que são 5, e daí o produtor se queixa, mas é uma semana inteira. Cara, mas uma semana inteira num ano, tu não consegue realmente? Então, às vezes, também é prioridade do cara, né? Qual é a tua prioridade? Qual é a tua prioridade? Tu faz a conta do valor do dia do empregado e quanto ele pode melhorar depois disso, tá pago. O conhecimento paga. Na verdade, é um investimento. É um investimento. E uma coisa que eu ia te perguntar Bom, eu tenho batido na tecla do Senar, a gente fez um episódio só sobre isso, sobre essas possibilidades que a gente tem de nós capacitarmos e tudo mais. Daí a gente tem também, o Senar tinha o Juntos para Competir, ou a gente tem o Sebrae, a TEG e tal, e muitas vezes o produtor peca nessa procura. Como é que está a procura hoje para curso? Tem bastante demanda, não tem? Quem é que está fazendo esse curso? É mais o estudante? É mais o produtor? Acho que esse é um feedback que tu que está nessa linha de frente consegue nos trazer também importante. Os meus cursos têm sido bastante procura de produtores, e alguns produtores levam seus funcionários. Já tive curso em que o produtor foi junto com o seu servidor, com o seu funcionário, fazer o curso. Alguns conseguem mandar o seu funcionário, e tá bem bom, assim, eu tenho visto bastante resultado, entendeu? De gente interessada, querendo implementar. Eu tenho saído dos meus cursos, depois retorno, fico com contato, e várias das pessoas que fazem o curso implementam, né? Alguns não, alguns querem por conhecimento, só para saber, tá bem, né? Sabe como é que funciona, um dia ele quer aplicar, mas tem vários que saem 3, 4 pessoas do curso aplicando, treinando seus cachorros e entrando e trabalhando, né? Depois me mandam vídeos, como é que estão trabalhando, e me pedem orientação. Tá, e agora o que eu faço? Porque tranca lá, né? Trancou. Sim, agora, chega um momento que daqui a pouco dá uma estabilidade. Eu sigo dando uma assessoria para as pessoas que fazem o curso, né, eventual, assim, sempre orientando para melhorar. Dá uma orientação. Então, eu acho que já há uma procura bem maior. Eu tenho visto que os outros instrutores do Senar também têm cursos quase que semanalmente. Eu até não podia marcar muito curso, eu tenho outros compromissos, mas agora, por exemplo, no mês de agosto, eu tenho 5 semanas de cursos enfileiradas, entendeu? Eu vou para Itaqui agora, dia 28,
depois eu vou para Maçambará, depois eu vou para Uruguaiana, depois eu vou para Santana da Boa Vista, depois eu vou para Livramento, depois todos e pedidos vários Sim. assim que eu vou de acordo com a minha agenda, eu vou É legal marcando. de falar para o pessoal também, se houve o pedido é porque o produtor na ponta solicitou para o Senado, o produtor ou alguém solicitou, né? Então, com certeza, alguém solicita. Via demanda. Às vezes a gente também demanda. conversa com, até bem pontuado isso, porque às vezes a gente fala com o produtor e ele fala, não, mas aqui para minha região não abriu curso nenhum. Não, mas a demanda vem de ti. Se houver, organizar, olha, havendo 2, 3 pedidos, mesmo que não tenha os 8 interessados, no mínimo, havendo 2, 3, o pessoal marca o curso e a gente começa a ir atrás. E começa a mobilizar e começa a trazer gente para... O sindicato mobiliza, né? O sindicato tem um grande interesse, todo sindicato tem um grande interesse em fazer cursos. E eu tenho visto aí o pessoal que trabalha no sindicato são interessadíssimos em promover cursos, eles ligam para os produtores, eles avisam. Claro, cada sindicato tem o seu problema de comunicação, como toda... Claro, né? Claro. Não, mas eu acho que está sendo essa barreira que a gente está rompendo. E hoje em dia, até com esses grupos de WhatsApp, muitas vezes o cara ali tem o grupo do Produtores de Uruguaiana, da Fronteira. Então, vai ter o curso tal, então já... Eu fui dar um curso em São Borja, e o sindicato de São Borja, naquele ano, tinha dado mais de 60 cursos do Senar. Tu vê, é uma coisa... Né, importante. É um número expressivo. Cada semana tinha no mínimo, nós temos 40 e poucas semanas, cada semana tinha no mínimo 2 cursos do Senar, dos mais diversos, né? Significa que o sindicato ele mobiliza as pessoas lá, né? Então cada sindicato tem a sua... é o que a gente quer, porque o valor ele vai ser descontado. Pago está. A gente tem que demandar para ter o retorno social da política. Tem que aproveitar. Que já está posta. Guilhermano, tu me comentaste, tu nos comentaste agora falando, e está aqui, Maçambará, Uruguaiana, Livramento, Fronteira Oeste em peso, região da campanha ali. E eu acho que falei no comecinho do programa que é uma das coisas que eu lamento, que o cão de pastoreio ainda não entrou tão presente na Fronteira Oeste, na campanha, que são as regiões onde a gente ainda tem uma pecuária mais extensiva. Não que o cão seja para pecuária extensiva, pode em qualquer propriedade, pode e deve, mas nessas propriedades eu lamento. Eu que sou da Fronteira Oeste e acabo transitando mais por aqui, eu lamento muito que a gente ainda não tenha conseguido introduzir o cão na frequência e no volume que poderíamos. A gente tem alguns casos pontuais. O que tu nos traz aí nas tuas vivências? A gente já está... Essa é uma visão minha equivocada, o cão já está mais presente, ou ainda não, ou quais são as barreiras que tu mais tem encontrado de desafio aí para a gente conseguir implementar essa ferramenta de uma forma mais... com maior frequência? Naqueles casos em que o produtor vê a vantagem do trabalho, seja porque o vizinho está fazendo, seja porque ele conseguiu entender e ele tem a cabeça aberta para pensar que essas tecnologias podem lhe ajudar, a coisa funciona. Mas, para mim, o principal entrave ainda é a mentalidade. Porque algumas pessoas pensam e até falam, eu vou parar por causa de vários problemas na ovinocultura, eu vou parar porque não tem uma mão de obra, eu vou parar porque eu não aguento mais a doença do casco, eu vou parar porque não aguento o problema de verminose, isso é só problema. Só que eu comecei assim forte na ovinocultura e aprender. Uma vez eu fui no campo, um inverno ruim, e juntei 2 carros de mão de cordeiro morto. E me deu um desespero aquilo, e eu pensei comigo, eu não vou desistir desse negócio, eu vou aprender como ser um criador de cordeiro, meus cordeiros não vão mais morrer no campo. Então eu acho que essa coisa de brigar, não achar que é assim mesmo, é o que pode mudar o produtor, né? Então o produtor está diminuindo o seu rebanho, porque não tem com que eu lide, e sequer experimenta ou vai atrás da ideia, ele vai terminar mesmo. Isso vai ter que terminar. Porque se o cara não procurar resolver os seus problemas, e a ovinocultura, no mundo todo foi isso, todos os problemas têm solução na ovinocultura, com maior ou menor grau de dificuldade. Os maiores problemas que eu vejo na ovinocultura, que são difíceis de solução, por exemplo, o abigeato é uma coisa que depende do poder público, não é só do produtor, mas existem
Isso existe no mundo inteiro, problema de roubo de ovelha. E as pessoas resolveram, né? Nós fomos uma vez levar cachorro para a Patagônia. O produtor lá tinha 25 mil hectares, claro que isso é semidesértico, né? Tinha um rebanho de 6 mil ovelhas, mais um rebanho de gado. Ele não tem peão. Ele trabalha com a moto e implementou o Border Collie. Hoje ele junta e maneja um rebanho de 6 mil ovelhas merinas com uma moto e 2 Border Collie. E ele ia parar porque não conseguia mais trabalhar, entendeu? Com, né, uma extensão tão grande dessa. Então ele implementou, ele viu, uma amiga levou o Border Collie para lá, levou uma amiga nossa que era treinadora com um cachorro lá, e trabalharam o rebanho, e ele ficou maravilhado. E implementou o cachorro e salvou a sua criação. E assim tem acontecido em vários, se a pessoa enxerga, mas além de enxergar, ele tem que fazer a seguinte pergunta quando enxerga uma coisa nova: isso me serviria na propriedade ou não? Que é o X de abrir a cabeça, porque eu vejo muita gente, e eu procuro sempre dizer, faço demonstrações para divulgação, né? Eu digo, gente, isso aqui não é circo. Não é para vocês olhar e dizer, ai, que lindo, o cachorrinho adestrado. Não é para ver olhar e se divertir e ir embora. É pensar o seguinte, ó, isso que ele está fazendo me serviria na propriedade ou não? Essa informação que os técnicos dão me serve na propriedade ou não? Se a pessoa tiver a capacidade de se fazer essa pergunta e responder de forma honesta, eu acho que muda. Eu acho que ela pode implementar, não só essa tecnologia, pode implementar várias outras, né? É a pergunta, isso me serve? Vou atrás da informação. Ah, isso não é mágico? Eu digo, não é mágico. Se tu vai pegar um cachorro, larga lá, não faz isso porque não vai dar certo. Esses dias um colega de aula me disse, mas tem um Border Collie para mim lá, e por acaso tem uma cadelinha de 8 meses que não está dando muito boa para o serviço. Assim, eu digo, eu tenho. Ah, tu me dá de presente? Eu dou de presente. Aí ele me disse, eu perguntei, onde é que tu vai criar ela? Ah, não, eu vou criar no apartamento. Não. Esquece, não vou te dar um problema, entendeu? Não é possível isso. Então tem que saber, na propriedade também, qual é o animal que se adapta, qual é a pessoa que tem jeito para lidar, se é para os funcionários, se é para o servidor. Eu tenho orientado que o proprietário tenha o seu cão, assim como tem o seu cavalo, de preferência, tem o seu cão e leve o seu cão para casa e leve para lá. A hora que os funcionários enxergarem, eles vão se despertar que isso é um bom trabalho. Na hora que tu for no campo, juntar o rebanho e não precisa mais dele, vai fazer com que, se ele é bom, ele vai querer ficar e usar a ferramenta. Se ele é ruim, ele vai querer ir embora. O que, às vezes, até uma... né? Então, o que pode mudar nas propriedades é a necessidade. Mas é uma necessidade que o dono, o proprietário, tem que pensar de como resolver, de implementar a tecnologia, né? E cada... Perfeito. Não, e enquanto tu falava, eu ficava pensando em outras tantas ferramentas. E daí, por exemplo, a gente tem o FAMACHA. Todo mundo tem problema de verminose. Verminose é um desafio da ovinocultura desde que a ovinocultura é a ovinocultura. E daí tu tem uma ferramenta extremamente simples e vai seguir, e vai continuar sendo. E é muito difícil tu achar vermífugos. Tu formular uma molécula nova. Ou seja, nós temos que achar métodos de utilizar o menos possível e selecionar animais que resistam nesse ambiente. E daí tu tem uma ferramenta fantástica e que muitas vezes o produtor queima essa ferramenta porque... Ah, não, mas eu faço FAMACHA, sim, mas é que tu tem que fazer na frequência certa, tu tem que ter feito o teste de eficácia para usar o vermífugo certo. Aquelas que tu vermifugou com frequência, tu tem que descartar. Então, toda ferramenta, por mais simples que esteja, ela tem os seus detalhes para que ela de fato funcione. O trator, por mais simples que seja, ele tem a alavanquinha que tu tem que botar para frente, aonde tu acelera, aonde tu freia, como que tu levanta o hidráulico, como que tu aciona o terceiro ponto. Isso não existe comprar o trator e largar lá, né? Tu tem que ter essa capacidade. O cachorro adestrado, assim como qualquer outra tecnologia, ele faz parte de um processo, né? O cara não cuida das bicheiras, os bichos estão morrendo, não adianta ele querer botar o cachorro lá. Ele tem que fazer uma base antes, saber como é que tem que ter a pessoa adequada para trabalhar, jeitosa e tal, para não fazer um investimento. Ah, vou comprar o cachorro, agora resolvi meu problema de obra. Não vai resolver. Vai ser um problema. Mas depois que ele implementa essas tecnologias, isso é uma escada de só melhora, todas as outras tecnologias melhoram.
os o empregados alicerce melhoram, que permite com que tu faça um melhora. edifício em cima daquilo, né? Tudo melhora. Tu começa com um bom cuidado, entendeu? Aí tu chega ao ponto que necessita um cachorro. Porque se tu é um cara que começa a cuidar das ovelhas e começa a olhar as ovelhas 2 vezes por semana, que é o que a gente recomenda, olhar cada ovelha 2 vezes por semana, tem que passar e olhar individualmente, uma hora, sim, não, né? A ovelha precisa disso. Tu vai precisar juntar elas mais vezes. Se tu precisar juntar ela mais vezes, tu vai precisar de um instrumento que junte mais vezes. Pode comprar moto, pode comprar cachorro, pode comprar quadriciclo, pode contratar 4 homens, mas tu vai ter que ter um instrumento para fazer um trabalho melhor. E a necessidade só aí que a coisa pode... preciso juntar os animais. Mano, que opções eu tenho para fazer isso? Eu tenho triciclo, eu tenho quadriciclo, eu tenho a moto, eu tenho cachorro, eu posso ter 10 funcionários, ou eu posso ter eu tenho condição de comprar drone. Compre um drone, junta os bichos com drone, tá bom? Quer comprar aqueles cachorro robô? Compre, bota no câmbio. Mas faça alguma coisa diferente para sair da mesmice. Termine com essa frase de que isso é assim mesmo. Não é assim mesmo. O que a gente porque só assim nós vamos chegar no ponto de que se a pessoa hoje, que eu acho que é a grande pergunta que o grupo tem que começar a discutir, hoje a minha produtividade é 60% de assinalação. E a pergunta tem que ser, mas por que não é 80%? Aí o cara diz, a minha assinalação é 80%. E por que não é 100%? A minha assinalação é 100%. Tá bom, mas por que não é 120%? Ah, não, a minha é 120%. Mas pode ser 140%. Quando passou de 140%, pode ser 180%. Pode ser até 200%. Porque um projeto de ovinocultura, tu pode fazer até 200% de assinalação de forma... claro, em escala, em escadinhas, melhorando. Como a gente diz, progressivo, mas, e tu tem que ter um alicerce muito bem estruturado. Mas tu pode fazer um projeto em ovinocultura de 60%, 70%, 180% de assinalação. Em ovinocultura não tem. Por quê? Porque a natureza da vaca não permite que ela tenha isso. A fisiologia dela mas não permite. A ovinocultura permite. Tem países que já fazem isso, por que não faremos? Né? Exatamente. Nós não somos piores que ninguém. A palavra que a gente tem usado com frequência é o produtor, ele tem que ser protagonista da sua atividade. Se ele reconhece que ele tem um desafio, mano, o que faremos diante do desafio? Agora, dizer que tem um desafio e lamentar, ou o que eu até tenho visto com alguma frequência é dourar a pílula de, olha como é trabalhoso, olha como é dificultoso. Não, é dificultoso talvez para quem não saiba. É trabalhoso talvez para quem tenha... Claro. E às vezes uns comparativos que não cabem, assim, mas a ovinocultura é trabalhosa. Assim, me diz qual é a atividade que remunera que não é trabalhosa. Vai plantar soja, vai plantar arroz, vai fazer o que tu bem entende. De soja, se ele plantar uma lavoura de soja, ele vai ter que andar no meio lá, vendo ferrugem, vendo lagarta, vendo não sei o que. E um dia que ele deixa, que ele olha a ferrugem e diga assim, semana que vem eu faço alguma coisa, acabou a lavoura. Perdeu. E assim é em tudo. Né? E assim, só que a gente meio que dá uma glamourizada nessa coisa meio... E muitas vezes também eu tenho debatido entre nós ou com alguns amigos mais próximos essa romantização de uma pecuária ainda muito medíocre, ainda muito... mas esse produtor que ele só tem 20 ovelhas, cara, daqui a pouco ele não pode ter. A gente tem que achar outra atividade para ele tem que ter algo mais... Mas por que a gente está... Isso, mas a gente que eu digo assim, nós somos a elite pensante da ovinocultura, eu me considero, né? Tu tem uma elite. Por que a gente não diz? Tu tem só 20 ovelhas? Por que tu não tem 30 cordeiros por ano? Sim. Porque é melhor cuidar de 20 ovelhas e fazer ter 180%, 150% de natalidade do que cuidar de 600, 700, 800. Se o cara tem eu só tenho 50. Mas se tu tiver 50 ovelhas e tu tiver 80 cordeiros, o que é bem razoável de ter, tu tem lucratividade. Né? Não é nem razoável, então, ele tem a obrigação de ter, né? Quanto menos animais tem, então, maior a tua obrigação de ser produtivo. Mas de alguma forma tem um limitante financeiro nisso que eu não sei até onde esse retorno vai ser interessante. Vai ser um debate amplo, né? Qual seria, será que existe... Mas para ele que está tendo as 30 ovelhas dando só despesa, que tem as 30 ovelhas dando... dando lucro, sem dúvida. 40 cordeiros. Porque a despesa dele é a mesma ou pior que ter, né? O que ele precisa é saber como ter, deixar de ser romântico, porque eu tenho, né?
E, ao mesmo tempo, eu digo o seguinte, a nossa cultura é muito mais de ter do que produzir. Então, quando tu chega numa propriedade, conhece um cara estranho, um técnico chega, a primeira coisa que ele pergunta, quantas hectares tu tem? Quantas reses tu tem? Isso não é o que interessa para mim. O que interessa é o seguinte, e não nos diz, não dá muita informação isso. Quanto o senhor produz com isso que o senhor tem? Eu produzo 150 cordeiros. Aí eu fico na minha cabeça, não, mas esse homem tem 100 ovelhas ou ele tem 300? Claro. Né? Eu não pergunto primeiro para ele quantas ovelhas ele tem, eu pergunto quantos cordeiros ele tem, para ver qual é a produtividade, o que ele produz. Né? E nós temos a ideia de que ter é mais importante do que produzir. E nós estamos chegando numa encruzilhada que ter já não podemos não ter. Significa mais. Não, até início dos anos 90 era possível tu ter, porque tu tinha uma hiperinflação que se justificava. Não existe mais isso. Hoje é o quanto tu produz com o que tu tem. Antes tu tinha bicho de depósito, tu tinha a vaca que tu tinha, o boi gordo de 8 anos, era possível. Hoje, se ele não sair com 18 meses, olha, tua conta fica bem complexa. Eu chamo isso de métricas de vaidade. Claro. Métricas de vaidade. Duas coisas o produtor tem que aprender. Duas coisas. O animal que não produz tem que ir embora da propriedade. Ou ele. O animal, seja a vaca, seja não sei o quê, terminar com essa ideia de que a ovelha bonitinha, a ovelha não sei o quê, porque é mimosa, filha do campeão. Se ela não deixou o pagamento do aluguel na propriedade, ela tem que sair para outro lugar para uma produtiva. No momento em que ele começar a fazer isso, ele dá um salto de produção, porque aí o prejuízo começa a diminuir, porque as que puxam a cola para baixo estão começando a ir embora. Isso é fundamental para mudar a visão do produtor. E a gente tem que começar a falar isso. O professor Thiago Galina tem uma fala muito boa que ele fala assim, ou tu aprende a descartar os improdutivos, ou tu é improdutivo e vai ser descartado. Não por querer, mas pela natureza. Vai chegar uma hora que tu vai ter que sair. Vai sair da propriedade. Olha a quantidade, tu dá uma olhadinha nas estatísticas, a quantidade de proprietários que já deixaram a atividade, quanto mudou os proprietários de terras na tua volta. Sim. Quanto já mudou, quanto tem. Porque para onde vão essas pessoas? Essas pessoas desistem, as pessoas vão porque não conseguem produzir. Eu duvido que uma propriedade produtiva, a não ser por uma opção rara de negócio, ele saia da atividade para fazer outra coisa. Né? Sem dúvida. Começamos falando de cachorro e... mas quem toca os cachorros são as pessoas e essas questões elas são sempre pertinentes. Essas métricas de vaidade, de volume, de quantidade, ou até métricas que a gente tem usado como vaidade de, por exemplo, eu desmamei os meus cordeiros com 45 quilos. Isso é bom ou ruim? Eu não sei. Sempre um indicador sozinho, ele nos diz muito pouco. Não diz nada. Porque... mas peraí, tuas matrizes têm 80 quilos ou tem 50? Já muda totalmente o conceito do desmamar com 45. Tu usou alguma suplementação ou tu fez a campo na... Então, é um conjunto de fatores que às vezes a gente não dá atenção. E daí, de novo, vamos trazer para o nosso episódio. É um conjunto de fatores que a gente tem que estar atento ao cão para ele ser uma ferramenta que tenha uma aplicabilidade que a gente espera. A gente falou ali, tu falaste, Dilermando, do cão para o proprietário, e daqui a pouco ele utilizar e gerar aquele estímulo para o funcionário. Em algum momento tu falou do cão que a gente compra já treinado, e que com algum tempo ele cria o vínculo com aquele que está ali cuidando e assume ali, aceita receber ordens e o comando. Mas daí eu fiquei pensando assim, por exemplo, uma propriedade que tem 2 colaboradores e um cão. Esse cão, ele tem o seu líder, ele respeita os 2, isso depende do perfil do cão. Como é que funciona nesse sentido? O exemplo é o mesmo do cavalo. Tu tem 2 peões que encilham o mesmo cavalo eventualmente. Um tem a mão mais dura, deixa mais machucado o queixo. O outro é mais macio, deixa a mão machucada. Né? Qual é a regra? A regra é que cada um use mais ou menos os seus cavalos, a não ser os cavalos grosseiros de campo, que todo mundo ensina e que tu não exige muito do teu cavalo, não é isso? Mas o teu cavalos melhores, o cavalo do capataz, o cavalo do patrão, esses são encilhados mais ou menos pelas mesmas pessoas, pelos melhores, né? O cão é a mesma coisa. Tu pega um cão e dá para 2, 3 comandar, esse cão com certeza fica com problema de boca, né? Ele não fica maciozinho como um só andando,
com o jeito cada um do tem um cara. jeito de comandar, né? Cada um tem um jeito de comandar, cada um tem um jeito de se impor, cada um tem um tom de voz. O cachorro, ele entende muito o tom de voz em que o comando é dado. Tu dá um tom de comando de voz imitando a mãe quando filhote, mais rosnado, porque é da teu tom de voz, ele te obedece mais. Tu não é tem uma voz mais delicada, no sentido de, mesmo mulher, uma voz menos imposta, menos gutural, que seria com menos garganta. Esse cão já não é, opa, eu estou acostumado a obedecer um tom de voz, agora vem outro tom de voz, porque o cachorro, ele não entende a sílaba do comando, ele não entende o comando, ele entende a tonalidade, o som que aquela sílaba dá, a tonalidade. Então a gente cria comandos simples com 2 sílabas, uma sílaba dá atenção, outra sílaba é o pan. Então, um exemplo que o pessoal entender de cachorro, tu quer ensinar o cachorro a deitar, tu fala deitar, né? Tu dá um sinal e, né, como quem dá um pisca, né? Vou dobrar, vou dar uma freadinha e vou dobrar, né? Então, para o cachorro é muito importante que o tom de voz seja sempre o mesmo. Claro que um cachorro, depois de treinado, depois de passar acostumado com os dois, ele vai obedecer os dois. Mas os dois têm que ter o mesmo nível de capacidade de comandar e o mesmo conhecimento, né? Perfeito, aí, como o cachorro... Um exemplo, uma pessoa gosta que o cachorro, quando chega atrás do rebanho para conduzir, deite. Depois levante caminho. Outro gosta que o cachorro fique de pé. Se a pessoa não combinar o que vai fazer, daqui a pouco o cachorro não sabe, é para deitar, é para levantar, o que eu faço, entendeu? Então, criar confusão. E Guilhermando, é fácil. tua fala para fazer, também, tá? Sim, é possível, mas daí eu vou te trazer um outro exemplo que eu considero negativo, e daí tu me dá a tua expertise Sim. sobre o tema, que eu pelo menos grosseiramente chamava de queimar comandos, que é, por exemplo, a gente é cachorreiro por natureza, daí tu tem o teu cão de trabalho, e vamos supor Sim. que fim de semana o teu colaborador ele recebe o familiar, alguém, e aquilo é muito lindo de você ver, que nem tu diz, olha, parece um circo às vezes, porque vai lá e daí tem a sobrinha, o afilhado, sei lá o quê, e ele fica comandando assim, deita, levanta, vai, volta, e o cão, que nem tu falou, escuta comandos, que ele escuta tonalidades, aquilo deixa de ser percebido. Existe um pouco disso do cão de trabalho, e esse tem que ser um cuidado nosso ao introduzir esse cão, ou não necessariamente? Não, olha, 2 coisas não estragam cão. Brincadeira não estraga cão. Pegar pessoas, eventualmente, queira comandar, não estraga o cão, entendeu? Por quê? Porque quando chegar na segunda-feira, tu vai trabalhar com o cão, tu vai impor de novo o teu estilo, e ele vai pegar, entendeu? O que estraga cão é bater, ele não entende, entendeu? Como uma coisa de correção. A correção de um cachorro, de um border collie, ela tem que ser dada em 3 segundos para o que ele está fazendo errado. Aí muita gente, o cachorro fez uma coisa errada, ele chama o cachorro e chega aqui, ele dá quando não dá um laçaço, dá um grito, é uma coisa. Esse cachorro não entende que é por aquilo que ele fez errado lá, ele entende que ele está sendo... a briga com ele é porque ele obedeceu, o cara chamou ele para dar um puxão de orelha, entendeu? Então as coisas com o cachorro, a cabeça do cachorro funciona diferente da nossa. É nisso que eu tento mostrar nos cursos. Como é que funciona a cabeça do cachorro? Para te poder comandar direito. Uma brincadeira, brincar com as crianças, correr, jogar bola, buscar pauzinho, nada disso estraga. Desde que, gente, a aula começou, agora nós vamos sentar e vamos começar. É o recreio, né? É o recreio. Então, o recreio pode fazer o que quiser, pode desenhar, riscar na parede, não interessa, fazendo o absurdo, né, do exemplo. Agora não, agora vamos sentar e vamos fazer o certo, não tem problema. E o cachorro, né, vai aprender. Não há problema, não precisa ter medo de estragar cachorro, né? Eu te digo o seguinte, podem fazer, tem um cachorro treinado, façam o que quiserem com o cachorro, leva no curso, em meia hora eu boto ele de novo. Por quê? Porque eu sei como funciona a cabeça dele de novo, não tem problema. O dono, o proprietário tem que saber disso também. Nós temos que nos capacitarmos também para entender também isso daí. Jóia. Claro, capacitação, o curso é para os humanos, não é para os cachorros. O curso é para as pessoas aprenderem, né? Já te chamo, seu Guilhermano. Vamos fazer o nosso bloquinho de receitas para a gente estimular o consumo da carne ovina. Esses dias eu estava dizendo que tem que ter receita também do leite ovino. Daqui a pouco uma receita de costura, de peças com a lã também. A gente tem que criar estímulos
para esses produtos tão nobres que a ovinocultura produz, e a gente tem um mercado tão aquecido e tão alinhado com os mais exigentes perfis de mercado. A gente já volta para o nosso terceiro e último bloco. Tá bom o papo hoje. Buenas pessoal, aqui Gabriel de Oliveira da Estância Rui Malo, e hoje eu não venho falar só de uma receita, mas de um movimento crescente aqui no Rio Grande do Sul, que são os festivais de assado, e também agora, nessa época do ano, que durante as expofeiras e durante também a Semana Farroupilha, tem uma outra onda muito crescente que ao meu ver, ajuda bastante na difusão da carne ovina, que são os concursos de assado de cordeiro. E agora, dia 13, eu tive a oportunidade de participar da terceira edição do assado de cordeiro da cidade de Piratini, onde eu pude ver toda essa evolução desse concurso de assado, né? Pois eu joguei desde a primeira edição. E nessa edição especial, eles fizeram toda uma seleção desde o campo lá, escolheram um produtor local ali que cria a raça corredale, fizeram a seleção por escória corporal dos animais, fizeram um transporte adequado dos animais até o frigorífico, né? E depois eles sortearam essas carcaças uniformes entre os participantes, né? E isso aí eu acho muito importante, porque as pessoas que foram consumir essa carne do assado, desse concurso de assado, conseguiram ter uma experiência 100% regional, né, de animais que foram criados naquele ambiente ali da cidade de Piratini, com uma raça definida e com um modelo de produção definido que foi 100% a pasto de campo nativo ali da cidade de Piratini. Então me deixou muito orgulhoso de participar desse evento e poder avaliar. Então eu vou falar um pouco desse processo avaliativo para vocês agora. Buenas pessoal, Gabriel de Oliveira da Estância Rui Malo, e hoje a gente vem com uma receita que é a mais ancestral de todas. E aproveitando esse ritmo farroupilha no mês de setembro, hoje a gente vai acompanhar aqui na cidade de Piratini um assado de fogo de chão, onde a gente vai estar julgando o assado. E durante esse processo avaliativo, a gente avalia desde o domínio do fogo por parte da equipe, uniformidade do assado, a forma como o cordeiro foi temperado, se foi com sal grosso ou sal moura, que depois vamos avaliar se esse processo agregou sabor à carne de forma uniforme. Processo esse que nós vamos poder verificar após 5 horas, que é o tempo que cada equipe tem para entregar o assado do cordeiro. E então nós passamos para a parte de verificação da uniformidade do assado, onde a gente começa a verificar pela parte do pescoço, que por critério avaliativo deve estar bem assado, macio e suculento, tanto no pescoço quanto na parte de trás da paleta do cordeiro, onde a gente faz um corte para verificar o ponto entre a paleta e a costela. A gente faz também um corte na pá da paleta do cordeiro, também na parte do lombo, para verificar também se foi assado uniforme, está com o mesmo ponto da paleta e da costela, e também no pernil, consagrando campeã a equipe que atingiu a melhor nota em todos esses quesitos. E aí, o que acharam desse concurso de assado e desse movimento que vem ajudando bastante a difundir a carne ovina, pois nem todo mundo consegue ter um espaço para fazer um cordeiro inteiro, ou ter esses festivais de assado e nos concursos de cordeiro que vem ocorrendo durante as expofeiras, não só de Piratini, mas também de Pinheiro Machado, de Pelotas, Jaguarão, Uruguaiana, toda essa região da Pampa e da fronteira com o Uruguai está difundindo a carne ovina através desses concursos de assado. Aí, de volta para o nosso terceiro e último bloco, um papo hoje sobre cachorro. A gente já falou sobre cães de proteção, cães de guarda, hoje cães de pastoreio, vários detalhezinhos, está sendo muito prazerosa, e às vezes o pessoal diz assim, mas deve dar trabalho. Vocês não têm ideia do quão prazeroso é, porque a gente conversa com outros profissionais extremamente capacitados, nos capacitamos, ninguém aprende tanto quanto nós, seja revisando conteúdos que já sabemos, seja conversando com outros profissionais que nos trazem a sua expertise, e tem sido muito prazeroso essa segunda temporada do Mais Ouvidos Podcast, e hoje não está sendo diferente.
Deixa eu trazer de novo aqui o Dilermando. Deixa eu dividir a tela contigo. Dilermando, a gente já transitou no mais diferentes, desde a aquisição Quase do tudo. cão, os cuidados, Sim. e eu separei aqui para o nosso último bloco 3 pontos. Um deles tu comentaste ali do custo do filhote, que existe até a opção de, se tu não quiser treinar, entregar para um treinador, que ele te cobra ali um valor mensal, ou comprar o cão pronto. E para isso também existe uma linha de crédito. Eu dei uma pesquisada antes do nosso bate-papo e eu vi que no Banrisul tem uma linha de crédito para cão de pastoreio com ovinos, né? Então, sim, também achei que é pertinente a gente comentar um pouquinho sobre ela durante o episódio, porque também já se cria um estímulo. De novo, não é um custo, é um investimento, e é um investimento que, se a gente for fazer a conta, extremamente rentável, mas que existe o crédito, existe a linha de crédito disponível para ele. Então, nesse custo, outro custo intrínseco, mas que a gente precisa comentar também, a parte do veterinário ali coça a mão para comentar, é a questão dos cuidados sanitários com esse cão. Então, a gente sabe que existem algumas zoonoses que são transmitidas, algumas doenças transmitidas pelo cachorro, então não deixar de vacinar quando é exigido ali na sua carteirinha, vermifugação estratégica para esses cães, evitar alimentar com vísceras cruas ou qualquer coisa nesse sentido, e a gente sabe que isso é mais difícil para o cão não treinado. Para o cão treinado, acredito que seja até mais simples de conseguir implementar esses cuidados, né, Dilermando? Sim, os cuidados, o produtor, o proprietário do cachorro, tanto mais se interessa em promover melhores cuidados de acordo com o valor do cachorro. Se é um cachorrinho qualquer, que tu pode ganhar na esquina, tu pode dar de presente, que é filho de qualquer cadela, entendeu? Esse cachorro tu não dá valor para ele, tu não cuida ele como um cachorro que tu comprou, como um cachorro que um amigo, filho de cães de trabalho muito bons e tal, né? Então, logicamente que tu não vai comprar um filhote de R$3.000 e deixar de dar uma vacina que custa 19. Seria um absurdo, eu nem teria que discutir com esse produtor, entendeu? Não dou vacina nos meus cachorros, porque as doenças dos cães, sinomose, parvovirose, ela está no sol da nosso sapato. Hoje nós fizemos uma análise no terreiro da tua casa, ali na esquina da rua, ou lá fora, ou em qualquer lugar, os vírus estão aí, as bactérias no pneu da caminhonete que transitou na cidade, chegou aqui. Elas estão aí. Existe uma doença que ela precisa um pouquinho mais de investimento, que é a leishmaniose hoje. A leishmaniose, por ser transmitida por mosquito, e ela, ao mesmo tempo, ela é um pouquinho mais dispendiosa, mas ela é terrivelmente ruim, no sentido que ela se transmite ao humano e não tem cura, ela mata a leishmaniose, mata o humano, né? Ela se aloja no intestino dos humanos e ela não tem como fazer para matar o bichinho lá dentro, não tem vermífugo, tem tratamentos e tal, e ela se transmite através do cachorro pelo mosquito. Para isso, só existe uma forma, que é usar coleiras repelentes de mosquito, que é um pouquinho mais caro. No fim, né? É uma coleira que tem um custo um pouquinho mais elevado, mas que não é nada de absurdo, porque ela tem uma durabilidade. Não. Ela tem uma durabilidade boa. Isso. E ela ainda nos ajuda com pulga e carrapato, né? Aí eu faço a seguinte comparação contigo. Essa coleira custa R$90, eu não vou usar. Mas um dia tu descobre que a tua filha foi mordida por um mosquito que esse cachorro transmitiu com leishmaniose. Qual é o custo disso, gente? Ou o filho do peão, ou o filho de não sei quem que transmitiu uma doença que ele nunca mais vai curar e uma doença que pode matar ele. Então, esse custo, comparando com o possível prejuízo humano que pode ter... O potencial dano dele, né? Não, potencial dano, entendeu? É terrível. O que custa um pouquinho mais, o pessoal tem um pouquinho mais de resistência, entendeu? Mas quando se trata de um cachorro de valor, não tem porquê... Né? E a coleira, ela se justifica pela leishmaniose plenamente, e ainda em benefício indireto ainda te traz o benefício do carrapato e da pulga melhor controlado. Com certeza. E a vermifugação estratégica nos auxilia muito, e às vezes o produtor não tem essa noção porque não acompanha abate, mas a gente ainda tem bastante condenações de ovinos em virtude disso. Sim. Então é um conjunto de fatores que num episódio sobre cães a gente não podia deixar de trazer. Coleira os meus cursos, um baita investimento. Eu tenho
capítulo nos cursos só de tratamento das doenças, entendeu? Eu trato de todas elas, mostro como é que uma pessoa tem que cuidar, porque está se tratando de ensinar as pessoas a cuidar de cães, não só a adestrar cães, né? Não, e doenças que refletem nos humanos. Mesmo se não refletisse, temos que cuidar. Zoonose, mas né? Ainda tem essas que ainda refletem nos humanos. E essa questão é isso, uma vacina que custa R$19, um vermífugo para Zinquantel que custa R$10, tu fazer a cada 3, 4 meses, pô, por favor. Motivo, mas é um cuidado, né? Que a gente sabe que nem todos têm. E, Dilermando, vocês recomendam que esse cão ele tenha dentro da propriedade rural um canil para que ele fique restrito, ele fica solto? Sim, sim. Tá. Por um motivo assim intrínseco ao cão. O Border Collie é considerado o cão mais inteligente do mundo. No seguinte sentido, como é que é medida a inteligência dos cães? Quantas vezes eu preciso repetir um comando para ele aprender? Então foram pegos todas as raças, ou várias raças, mais de 40, e nesse teste foram dados comandos que ele não conhecia e foi testado quantas vezes era preciso repetir esse comando para ele aprender. Então houveram cães, como por exemplo o Dachau, que é o salsichinha, que necessitou nesse teste 40 comandos para aprender ter um aprendizado, aprender uma lição. 40 repetições para aprender um comando, né? Para conseguir assimilar. E aí foram diminuindo, dado para todos, né? E chegaram numa elite de cães que são capazes de aprender um comando de 1 a 4 repetições. A elite é de 1 a 4 repetições. E o Border Collie ficou na categoria de aprender com 1 repetição. O que isso significa? Como a inteligência e o aprendizado não tem moral de ser bom ou ser ruim, tu tem um cachorro que vale isso, solto no campo, solto na fazenda, com outros cães, quando ele aprender, quando os outros cães fizeram uma coisa, esse cachorro vai aprender com rapidez ou não. Então é que nem guri inteligente solto na rua, na vila. Não é que eu seja contra a vila, mas solta um guri inteligente no meio da confusão, o que ele vai aprender? Só vai aprender o que é ruim. Então tem que saber o seguinte, a inteligência do cachorro joga contra ti, tu tem que ser mais inteligente que ele. Tem um cachorro, aí ele está junto com os outros cachorros, fora do trabalho ele é um cachorro comum, os cachorros correram zurrilho, ele vai atrás com o zurrilho. O que ele vai aprender? A correr zurrilho. Correu sorro, os outros cachorros mataram a galinha, ele aprendeu a matar a galinha, porque ele aprende imediatamente, é uma questão de capacidade. Isso para as coisas boas e isso para as coisas não tão boas, então está em nós delimitar. Inteligência não tem moral. Moral é a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. A inteligência não tem isso. Né? E aí, inteligência é a capacidade de aprender. Nós aproveitando que a gente já está... Tu só solta o teu cachorro sob tua supervisão. Depois de um certo tempo, ele pode até ficar solto porque ele já está com aquilo bem introjetado, que só pode fazer as coisas que tu quer. Inclusive, ele aprende a só andar contigo e só obedecer e só trabalhar quando tu manda. No início ele quer trabalhar sempre, e tu não deixa, mas depois ele aprende a trabalhar só quando tu manda, e aí tu pode ser um cachorro maduro junto contigo, perto da casa, que tu tem certeza que ele não vai sair a fazer por aí a fazer arte. Exato. Tu sabe, Dilermando, assim, aproveitando que a gente já está indo para os finalmente desse nosso ótimo bate-papo, eu te confesso que eu falei durante o episódio, esse lamento que eu tenho da fronteira, e um dos grandes gargalos para mim da introdução dos cães é que é muito difícil a gente chegar numa propriedade que não tenha seus, 5, 6 cachorros, para mais. Aquela figura do peão campeiro andando e na volta dele 8. E daí tu pergunta para ele qual que é de trabalho e ele te fala, não, esse é o garroneiro, esse é o de caçar perdiz, esse é o de correr lebre, esse daqui não vale nada, esse daqui eu não posso ralhar que ele é humilde, esse daqui... a gente tem isso, introduzir isso. E daí eu tenho para mim que esse é um dos grandes desafios, porque quando a gente traz um cão treinado para um ambiente, que nem tu disse, olha, se o ambiente não for propício e for ensinar ele a coisa errada, é complicado. Como que a gente consegue trazer o cão para uma propriedade assim? Essa propriedade vai ter que fazer uma escolha, essa propriedade talvez tenha que fazer um canil para esses outros cães e eles não podem mais sair juntos para trabalhar. Como que funciona isso?
Para trabalhar, não porque eles nem trabalham, né? Mas sair junto na camperiada, coisa assim. Até diria que eles dão lá a sua ajuda nas suas limitações, né? Cada um com a sua. Né? É a carrocinha de areia carregando, né? Tu pode carregar de jamanta ou de carrocinha, né? Tu vai com a carrocinha. Na verdade, essa é a parte mais difícil, mas quando chega num ponto em que a pessoa procura o Border Collie, de certa forma, a cultura da fazenda já está mudando. E eu dou o seguinte exemplo. Ó. Hoje, já são poucas as propriedades que deixam um cachorro dentro de mangueira, que era uma coisa que só embretavam abaixo de cachorro. Hoje, de uma forma geral, assim, ninguém sabe direito, ninguém mais quer cachorro em mangueira. Né? Eu chego nas propriedades, não, cachorro agora não entra mais na mangueira. Antigamente entrava, e embretava abaixo, porque é aquela coisa na mangueira que até tu dá vontade de fugir, né? Então, esse é um problema. Mas, normalmente, a pessoa já está diminuindo o número de cães nas propriedades, a gente já não vê propriedades mais raras, assim, uma quantidade enorme de cão. Primeiro, porque dá trabalho fazer comida, antigamente fazia aqueles, né, os cachorros se alimentavam de isso, aquela coisa toda era qualquer fácil. Coisa. Hoje não é mais tão fácil manter cachorro. A própria carneada da fazenda já não é mais como era antigamente, né? Já não é como antigamente, não soprava tanto. O próprio problema que a gente via, que não tem tanto mais, que a história das vísceras cruas já não tem mais, porque as carneadas já são mais... Então, há uma mudança de propriedade, mas é um problema. Eu recomendo o seguinte, ó, quando tu tem teus cachorros, tu gosta de cachorro, ata teus cachorros quando for para o campo. Ata os cachorros lá no campo, sai com o cachorro de trabalho. Quando voltar, troca, solta teus cachorros. Aí, fim de semana, tu quer caçar? Deixa o Border Collie em casa. Leva teus cachorros para caçar, faz o que tu quiser. Mas não... E, naturalmente, as pessoas vão diminuindo, porque já não tem mais peão com aqueles 10 cachorros, 20 cachorros nas propriedades. Os donos não permitem mais, porque é uma pândega, virava, né, um tendel, virava uma desorganização. Né? Mas então é possível, de alguma forma, conciliar. Tendo esse bom senso, é possível conciliar. E daí a gente pensa que hora do trabalho vai o que trabalha, e esse daí, para não aprender coisa errada, quando chega em casa, limita ele. Isso é um processo, né? Tem que ir convencendo donos e peões. Tem um curso, a gente tá antecipando aqui. Isso é um processo, mas eu já tenho visto. Eu tenho visto vários substituírem os seus cães antigos de trabalho mais comum por Border Collie faceiros, assim. Sim. Porque depois de implementar essa tecnologia, isso é só maravilha, entendeu? Era como eu ia encerrar. Eu ia encerrar muito nessa linha de Lermando, que é umas coisas assim, dificuldade com verminose todo mundo tem. Daí tu leva uma ferramenta simples como o Famacho, o cara se apaixona e diz, meu Deus, mas eu estava dosificando todo o rebanho a cada 20 dias, gastando um mundaréu de dinheiro, sem necessidade, mas, meu Deus, olha o que facilitou. E o Famacha te traz uns benefícios indiretos de como tu revisa o rebanho com mais frequência, tu não deixa aquele caso de manqueira se proliferar, tu não deixa a bicheira ficar aquela coisa gigante, e assim outras tantas ferramentas. Bom, estamos em 2025 e a gente ainda tem que levantar a bandeira da esquila pré-parto, que é uma coisa que também, aonde a ovinocultura avançou, é uma realidade. E às vezes o produtor fica naquele anseio de, mas eu não me sinto seguro. Faz assim, ó, faz num pedacinho do rebanho, faz numa ponta do rebanho, repara 20 matrizes e faz. E o cara faz e fala assim, meu Deus, como é que eu não fiz isso antes? Eu nunca mais vou deixar de fazer esquila pré-parto. Eu acho que o cachorro deve trazer essa mesma sensação. De a hora que ele é introduzido e tu vê que o serviço de 2 horas tu faz em 30 minutos, tu deve parar e olhar assim e dizer, meu Deus, eu não quero mais voltar para aquela coisa medieval de ter que pega cavalo, encilha cavalo, vai no fundão da invernada, recoluta. Não é isso mais. E eu acho que essa é uma sensação que eu tenho comparando as ferramentas que nós temos disponível na ovinocultura. A gente tem que vencer as resistências mentais, né? E uma das coisas que nós não tocamos que é o seguinte, ó, na Europa, a origem do Border Collie, ele mais trabalhava com ovelha. Isso é uma coisa que a gente tem que tirar um pouco a ideia. Os Estados Unidos trabalham com cachorro de gado, que é mais agressivo, mais mordedor, né? O brasileiro, lógico, com sua característica, conseguiu fazer um tipo de cachorro que trabalha com gado e com ovelha. Sim. Da mesma forma. Tem a mesma pressão com gado, tem a mesma pressão com ovelha. Então, os cursos, apesar de serem para ovinos, porque o local, levar um rebanho é mais fácil, eu, onde vou do curso que faço nas propriedades, eu demonstro como trabalhar com o gado também, Sim. que é uma coisa que o pessoal quer ver. Como é que trabalha com gado? Trabalha com gado da mesma forma, só que tem algumas
peculiaridades que eu demonstro, né? O tipo de cachorro, esse cachorro, né, mais assim, esse cachorro pode ter para trabalhar com os dois, cachorro que trabalha com ovelha não pode de nenhuma forma morder ovelha, é terminantemente proibido, na minha concepção, um cachorro machucar o animal que ele está trabalhando, a ovelha é minha, não é dele, ele tem que respeitar isso, eu não permito que cachorro, nem em treinamento, morda uma ovelha, entendeu? E quero fazer cachorros que toquem bois de 500, 600 quilos para dentro de uma mangueira, sem morder também, com capacidade de enfrentar, de comandar o boi, entendeu? E então, é possível, né? É possível. Então, tem que dizer que não é só para ovelha. O cachorro de rebanho é para qualquer rebanho, né? Sim. Inclusive o bovino. Que aí, vamos dizer que é uma ferramenta para pecuária. Uma ferramenta para pecuária. Não, mas só para ovelha eu não quero, porque aí vai ficar querendo lidar só com ovelha. Eu tenho gado, não. Vamos lidar com gado também, não tem problema. Vamos ensinar. Até porque a maioria das propriedades tem mais bovinos do que propriedades. Vamos ensinar a terneirinha a obedecer o cachorro, vamos ensinar a novilha a obedecer o cachorro, que quando ela tiver cria, ela naturalmente vai obedecer, porque sabe que o cachorro não é o predador, que ela imagina, claro, que fosse, entendeu? Exato. Tudo é um processo, né, Ney? Tudo é um processo. Não, jóia. Não sei se ficou faltando alguma coisa, acho que complementamos super bem, acho que está dentro de um tempo bem agradável para quem vai nos ouvir também. Se nos deixar, a gente fica aqui conversando horas. A gente sempre termina pedindo para os nossos convidados indicar alguém para passar por esse processo também. Alguém que tu gostaria de ouvir, seja dentro do mesmo tema teu, seja em outro qualquer, mas é uma forma a gente pensou isso para a terceira temporada, que vai ser os convidados dos convidados. Então, se tu tiver, que eu peguei meio de surpresa, mas eu quero saber quem tu gostaria que passasse aqui por nós. As coisas são por assunto. Nós temos aí algumas sumidades do conhecimento aí, o Daniel Barros, o Amato, uma série de pessoas assim que estão muito, muito interessantes. Eu vou ser bem parcial, assim, ó. Nós temos também, tivemos um projeto agora há pouco tempo, que foi da Aliança dos Pastiçais, que foi o projeto Ovinos, que é manejo de ovinos em campo nativo, regeneração de campo nativo, que as pessoas acham que a ovelha, ela precisa ir para galpão, ela precisa ir para coxo, embora precise de suplementação, né? E eu tenho uma pessoa que é especialista nisso, que é a minha filha Mariana, que está dando muita consultoria em campo, produção de ovinos em campo nativo, que é uma coisa que junta tudo isso que nós falamos de ovinos, mas junta o manejo de campo também, entendeu? Como fazer isso? Por que fazer manejo de campo com pastoreio misto? Por que precisa espécies, coisas? Pode ser mais técnico, mas eu acho que ela tem bastante a acrescentar nessa parte do que fazer. Vai falar de cerca elétrica, coisas que eu e tu sabemos, vai falar de cerca, como espécies de campo com anone, campo que eu acho que na pecuária mais extensiva ela é importante. Na pecuária, é uma realidade. Até porque a ovinocultura comercial está nessa pecuária extensiva. Precisa disso. Então, é possível fazer cordeiro. É possível fazer cordeiro pesado e precoce em campo nativo? Ou não é possível? Como fazer isso, esse tipo de produção? E a Mariana é fraquíssima. Para quem não conhece, Mariana Barros é uma profissional, zootecnista assim, de primeira linha. Já está em casa o convite, então já está anotado aqui a Mariana. Eu acho que é um tema muito pertinente e a forma de abordagem da Mariana também ela é muito boa e tu sabe, confesso, que tem me causado alguns tipos de preocupação. A Mariana é especialista nesse manejo holístico, né? Que é o manejo do campo junto com o que está produzindo todo, né? E a gente tem alguns trabalhos, eu não sei aqui no Brasil, mas de vez em quando eu converso com o William da Aliança do Pastiçal e a gente vê essa preocupação, e na Europa a gente tem bastante trabalho da presença do ovino no campo, o quanto melhora e regenera o campo. A gente grosseiramente fala que o campo fica mais fino, porque, claro, ela tem essa capacidade de seleção e apreensão que não deixa o arbusto virar arbusto, que não deixa... Só pela Maria Mole já se justificaria, mas tem outros tantos benefícios aí. E eu estava dizendo que eu confesso que tem me causado algum tipo de preocupação, e com a Vanessa a gente debate com frequência isso. Nós estamos, parece que, migrando para uma ovinocultura que é completamente oposta
das que deram certo, das produtivas, que é uma ovinocultura que eu tenho que encerrar minhas ovelhinhas no galpão, que elas são dependentes da ração diária, e que eu tenho muita dificuldade. O pessoal dependente do aprisco, né? Como gostam de fazer aprisco, cara. E eu tenho muita dificuldade de ver a viabilidade econômica disso, e a dependência da mão de obra de encerrar esse rebanho todo dia. E daí a gente recebe consultorias até de, Ney, eu preciso de dimensões de um aprisco. E a minha primeira pergunta, vai ser uma necessidade? A que grau de necessidade é? Porque muitas vezes é uma mimetização de alguma coisa que ele viu, assim, não, porque a cabanha tal tem, então eu tenho que... e tem me preocupado, porque ela vai muito na contramão do que a gente preconiza de uma ovinocultura no seu habitat, produtiva, adaptada e que... Sustentável, é isso aí. Sustentável. E eu acho que hoje existe uma mercadoria que está aí, que estão nos exigindo para a carne, né? Que é a carne produzida de forma sustentável com a preservação, né? E não é dentro do galpão que a gente vai conseguir essa... só botando grão e etc, né? Além de tudo isso, né? Porque daí esse animal que vai ficar restrito tem um custo de manutenção altíssimo, tem uma necessidade do envolvimento pessoal ali e que às vezes a gente não consegue dimensionar esse custo. Mas sou eu mesmo. Mascara a seleção, né? Mascara a seleção. Não há seleção, tudo. Porque o ambiente é artificial. E não havendo tudo. Seleção, porque o ambiente é artificial, daí o cara, mas é... Bom, mas isso, daí com a Mariana a gente vai aprofundar isso, porque me causa muita preocupação, e eu tenho visto até isso sendo proliferado por cabanhas ou ditos propriedades de genética, mas isso, na minha concepção, vai contra o melhoramento genético. Claro, pode ir para qualquer outro lugar, mas para o melhoramento não, porque mascara a seleção. E anti-econômico. Absolutamente anti-econômico. Então, eu encerro os animais toda noite e eu faço rondas de hora em hora. A gente precisa avaliar isso melhor, menos com o coração, mais também com a ponta do lápis. Menos com a emoção, né? Menos com a emoção. Porque eu tenho problema disso, daquilo. Tem, é verdade, mas o mundo tem. O mundo tem urso. Tem lugar lá que tem urso, que tem, não tem, entendeu? Tem lobo, e os caras produzem ovelha lá também. Exatamente. Não, mas é que eu tô com um problema grave de verminose, mas em que lugar do mundo que não tem? E se o mundo todo achar que o problema da verminose é eu fazer pré-secado, feno e dar no coxo, puxa vida, mas eu acho... Bom, nós não vamos evoluir a ovinocultura dessa forma, de maneira nenhuma. E muitas vezes esse produtor, esse produtor ele vai se queixar lá na frente de que mas não estão me remunerando adequadamente ao meu gasto. Não vai. Só que não tem como. Não tem como. Essa conta ela é de trás para frente, tu não tem. Mas daí a gente vai. Aí a gente fica mais uma hora conversando sobre isso, ou mais, porque é um tema que a gente gosta. E daí tem um assunto também para debater. Guilhermano, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi um prazerzão. Acho que é um tema que agrega muito, é um tema que a gente tem que evoluir. É uma ferramenta que nem a gente disse, que em qualquer lugar que a ovinocultura evoluiu, ela está presente, e aqui a gente ainda está tentando introduzir, mas eu tenho certeza que a gente, evoluindo na comunicação, ela tende a evoluir também mais rápido, e é um pouquinho disso que a gente tentou hoje. Então, obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado por dividir conosco a tua expertise, a tua capacidade. E depois tu tá com o desafio lá de gerir o grupo quando vierem aquela mundaréu de perguntas sobre o tema de cão, mas é um assunto que a gente gosta e a gente acaba tendo satisfação. A gente encara com toda tranquilidade, sabe das dificuldades, sabe que precisa primeiro mudar a cabeça e depois de mudar a cabeça tem um processo, isso aí não é de uma hora para outra, mas é assim mesmo, eu estou nisso já há 30 anos e já mudei bastante cabeça, outros não consegui mudar, já mudei propriedades, outros não consegui, mas é assim que funciona. Eu acho que a vida é... Mas, de fato, é gradativo, né? É gradativo. É devagar. Seu Guilhermano Barros, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço e parabéns a vocês pelo trabalho no grupo. Com certeza, me parece assim que esse grupo, pela administração de vocês, tem tudo para dar certo.
Tem tudo para seguir, tem tudo para dar certo. Vai ter regra, vai ter descontente, vai ter... Mas isso, bueno, a caravana passa. E mesmo para quem não estiver no grupo, vai ter o episódio que vai estar disponível no YouTube, e é uma capacitação do cara, até para depois o cara entender que pode avançar para solicitar o curso, pode avançar. Com certeza. Então, a gente está em diferentes frentes aí, de alguma forma, que a gente quer comunicar melhor com o produtor, que é a ferramenta, que é a pessoazinha que tem a capacidade de mudar as coisas. É pelas pessoas que a gente avança, e é para elas que a gente acaba fazendo um pouquinho. Cada um fazendo um pouquinho dentro da sua área, eu acho que a coisa funciona bem, a coisa vai para frente. Joia. Bom, pessoal, vocês ouviram aí o Dilermando, baita parceiro, um cara que tem uma experiência fantástica, produtor, tem junto com a Meia Lua a consultoria, falou também da Mariana, e a expertise com o cão aí, não preciso nem mais comentar, tivemos uma aula aí de 1 hora e um pouquinho, e que depois a gente vai aprofunda lá no grupo do WhatsApp. Vou até botar aqui o QR Code de novo, para você que é produtor ou trabalha envolvido com a ovinocultura. Eu acho que essa tem sido uma seleção boa, porque às vezes tem muito curioso e tal, mas se você é produtor ou trabalha diretamente com ovinocultura, a gente está tentando, de alguma forma, aprofundar o debate, avançar, e para isso a gente tem um grupinho lá do WhatsApp. Sinta-se convidado a estar lá conosco. A Vanessa está mais presente lá no grupo do que eu. E a gente volta todo dia 15, todo dia 30, com a segunda temporada do Mais Ovinos Podcast. Obrigadão para quem nos acompanhou. Até mais.